Glória a Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, podem se sentar, fiquem à vontade. Agora é hora da escolinha. Glória ao Senhor Jesus, irmãos. Vocês estão felizes hoje? Não senti firmeza não, vocês estão felizes hoje? Amém, né? Glória a Deus. Gente, eu não sei você, mas o Senhor já falou comigo. O Senhor falou com você? Amém, né? Glória a Deus. Quem estão nos visitando aqui hoje, faz assim rapidinho. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tá? Aqui nós temos apenas um desejo, de sermos discípulos de Jesus. Então tudo que a gente falar aqui tem a ver com ser discípulo de Jesus, tá? Então estejam atentos que hoje a gente vai aprender coisa nova, amém? Vocês não estão felizes não, gente, vocês estão com sono hoje. Tomar uma aguinha, né? Vamos agora meditar no Senhor. O Senhor quer falar conosco. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7. Hoje a gente vai ler uns 10 capítulos, amém? Amém, irmãos? Brincadeira, eu acho que essa é a mensagem que eu vou usar menos capítulos. Glória a Deus, estou tentando diminuir aqui, para ficar melhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Vamos orar. Pai, queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa mais um dia, de podermos ouvir a mensagem do Evangelho. Pai, que nesse momento que os nossos olhos possam se abrir, pedimos o teu espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós, para que possamos compreender as tuas escrituras. Abra os nossos olhos, para que a gente possa ouvir, ver e crer na tua mensagem. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, aqui nesse versículo, né, a gente leu somente um versículo, ele me trouxe uma chave muito especial que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, tá? E essa chave está no seguinte texto: vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem, repete comigo, ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Gente, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser ouvida e acreditada. Se existe algo que eu creio que é de Deus hoje para a gente meditar, é a mensagem do Evangelho, ela deve ser ouvida e acreditada. Amém? Todo mundo comigo aqui? Só que, gente, eu quero confessar algo para vocês. Lorena sabe disso, porque eu sempre falo para ela isso. Gente, eu fico com uma raiva tão grande quando eu vou falar alguma coisa para alguém e a pessoa fica, não, eu sei. Vocês já foram explicar alguma coisa para alguém e a pessoa, não, é isso, eu sei. Quem já aconteceu isso com alguém já? De você querer explicar as coisas e a pessoa, não, eu sei. Geralmente, quando a gente faz isso, não quando a gente explica, mas quando a gente fala, eu sei, você está ignorando o que a pessoa está dizendo.
Vocês concordam comigo nisso? Já aconteceu isso comigo, de alguém chegar comigo querer me explicar algo, eu, não, é isso, eu sei. Isso me dá uma raiva tão grande, gente, me dá uma raiva tão grande, dá vontade de falar, ei, presta atenção no que eu estou falando, você não sabe o que eu estou falando. Quando a gente tem o entendimento que nós não sabemos de tudo, coisas novas a gente consegue aprender. Agora, quando a gente acha que sabe das coisas, a gente não aprende nada, amém? Quero contar para vocês, eu estava aqui tentando lembrar de algumas coisas. Eu lembrei de um dia que eu comprei um rackzinho lá para casa. E eu, né, filho do Wilson, quem conhecia meu pai melhor, sabe que meu pai gostava de consertar coisas, de montar coisas. E eu, filho do Wilson, falei, como é que eu não vou montar um rack? E eu peguei, comprei o rack chegou na minha casa. E eu comecei a montar, peguei minha chave de fenda, minha chave Phillips e comecei a montar, meu alicate. E aí, à medida que eu fui montando, eu fui percebendo que as rodinhas do rack que eu comprei, eu não achava as rodinhas. E eu fiquei, nossa, cadê as rodinhas? Aí cheguei para a Lorena e falei, ó, o rack não veio com as rodinhas, a gente vai ter que ligar lá na loja para pedir as rodinhas, a gente vai ter que voltar lá para pegar as rodinhas. E aí a Lorena, poxa, amor, será e tal? Eu falei, não está aqui as rodinhas, já procurei em tudo que é lugar, na caixa, nos plásticos, não tem as rodinhas. E aí, irmãos, tinha um manualzinho lá e eu não li o manual. E aí passou umas meia hora, uma hora, eu falei, eu vou montar o rack aqui semana que vem, porque já era num domingo, não dava mais para pedir outra rodinha, porque a loja estava fechada. E aí eu lembro que nessa semana, nesse mesmo dia, eu falei, quer saber, eu vou olhar o manual. E quando eu abri o manual para ler, estava lá, as rodinhas ficam dentro da gaveta. Aí eu abri a gaveta, a rodinha estava lá. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente presume que sabe das coisas, que a gente sabe fazer as coisas. E quando a gente presume, provavelmente a gente perde novos conhecimentos. E provavelmente naquele dia eu ia chegar lá na loja e ia falar assim, cadê as rodinhas que não veio? Aí o rapaz ia falar, você olhou dentro da gaveta? Eu falo, não. Não é isso que ia acontecer? Então, gente, o que eu quero falar hoje com vocês? Por mais que você já ouviu falar do Evangelho, hoje a gente vai falar do Evangelho. E hoje, preste atenção, você não sabe o que é Evangelho. Ouça essa mensagem como se você não soubesse o que é o Evangelho. Eu creio que Deus quer entregar algo diferente para você hoje. Amém? Agora eu quero contar para vocês um pouco da minha história, do que eu achava que era o Evangelho. Na minha infância, nos anos 90, eu devia ter lá por uns 5, 6 anos mais ou menos, surgiram alguns evangelistas, trazendo pregações nas igrejas, falando sobre satanismo na Disney. Quem lembra disso? Vocês lembram desses evangelistas que apareciam falando que a Disney era satanista, que os seus desenhos da Disney eram satanistas, que existia pornografia nos desenhos da Disney, que existia bruxaria nos filmes da Disney, né? E eu lembro muito bem disso. E eu era meio viciado, gente, eu tinha 6 anos de idade, mas eu gostava de assistir essas fitas. Na época era fita VHS, é do nosso tempo, né? Todo mundo aqui lembra da fita VHS, né? Gente, eu gostava de assistir isso, vocês não têm ideia de como eu gostava. Eu chegava na escola, eu estava na primeira série, segunda série, e eu falava, olha, a Disney é do diabo. E eu falava até meio com um jeito igual o evangelista falava. Existia um evangelista chamado Josué Irion. Quem lembra do Josué Irion? Josué Irion, ele veio aqui em Manaus. E como eu gostava tanto, meu pai me levou lá no Sambódromo, lá na época, foi lá a pregação dele. Meu pai me levou, nós compramos uma fita VHS e eu ainda peguei o autógrafo do Josué Irion. Vocês têm ideia? Gente, eu gostava de verdade desse assunto, tá? Além do satanismo na Disney, eu não sei se vocês vão lembrar, também existiam evangelistas que falavam que a Xuxa tinha um pacto com o diabo. Vocês lembram disso? Então você não pode assistir o programa de TV da Xuxa, porque a Xuxa tem um pacto com o diabo. Eu lembro também que apareceu no rótulo da Coca-Cola, vocês não podem mais tomar Coca-Cola,
porque se você virar o rótulo ao contrário, não é Coca-Cola que aparece, é Alô Diabo, vocês lembram disso? Também tinha o rótulo da marca Hellmann's, de maionese, que Hell em inglês significa inferno e Man significa homem, então é homens do inferno, né? E isso, gente, era falado e pregado nas igrejas, vocês lembram disso? Era pregado sobre isso dentro das igrejas. Nessa época também tinha uns ex-bruxos que apareceram, e eles vinham contar como é que eram os rituais que eles faziam. Eles passavam mais tempo falando dos rituais satânicos do que do próprio Cristo. Vocês lembram disso também? Então, nessa época, irmãos, como eu pensava que era o Evangelho? Peraí. O que eu pensava que era o Evangelho? Para mim, o Evangelho se baseava em fugir de demônios, em fugir de ciladas demoníacas, não assistir Xuxa. Para mim o Evangelho se baseava nisso. Eu era uma criança, talvez para os adultos não era, mas para mim como criança, vendo toda aquela questão, aquela influência ali, eu fui influenciado a achar que o Evangelho era baseado em fugir de Satanás, em fugir das coisas demoníacas. Na mesma época lançaram um livro, A Divina Revelação do Inferno, não sei se vocês lembram desse livro também, e era falado muito sobre o inferno, o demônio, as coisas de Satanás, e na minha concepção, como toda hora se falava disso, para mim a igreja, o Evangelho era baseado em fugir das coisas de Satanás, tá? Quando eu era adolescente mudou algumas coisas, né? Eu cresci um pouco mais, lá por 2006, 2007, esse momento do satanismo, dos ex-bruxos já tinham passado, mas aí outro momento surgiu dentro da igreja, e esse momento era o momento que as músicas e as pregações eram pautadas por bênção, prosperidade e promessas. Quem lembra disso aqui? Nós cantávamos que eu tenho uma promessa. Vocês lembram disso? Eu tenho uma promessa, eu preciso da tua bênção, aonde eu for a tua bênção me seguirá. Vocês lembram disso? E além das músicas, era pregado isso nos púlpitos, tá? Por todo lado, sou abençoado. Vocês lembram dessas músicas? Isso, gente, começou a tomar conta das pregações, isso começou a tomar conta das músicas que a gente cantava. Então, para mim, o Evangelho, ele se baseava nessa época em uma promessa que Deus tinha feito para mim. O Evangelho se baseava numa bênção que Deus tinha para mim. E pasmem vocês, até hoje existem pessoas que vêm para a igreja procurando a sua promessa, procurando a sua bênção. Vocês sabiam disso? Até hoje existem pessoas que acham que vir para a igreja eu tomar posse da minha bênção, tomar posse da minha promessa, tomar posse da minha prosperidade. Então, apesar de eu ser adolescente, gente, eu ouvia e acreditava. Quando eu era criança e ouvia essas questões do satanismo, eu ouvia e acreditava. Adolescente, ouvindo bênção, prosperidade, eu ouvia e acreditava. Amém? Foi assim com vocês também? Você ouve e você acredita, tá? Quando eu me tornei jovem, eu tinha lá por uns 18 anos, lá por 2010, 2011, eu comecei a tocar bateria na igreja e comecei a participar do grupo de jovens, a me envolver, né, com os serviços da igreja. Eu ajudava meus pastores de jovens, né, com os cultos de jovens. Eu estava lá para o que eles precisavam. E aí, gente, certo domingo, nessa época, meu pai pegou um balde lá em casa, um produto Veja, lustramóveis, e alguns panos ali. Nós fomos até a nossa igreja, onde nós congregávamos. E ele chegou lá e ele falou assim: agora você vai pegar esse produto aqui, vai pegar o pano e você vai limpar todos os instrumentos aqui do templo.
E eu peguei o pano e comecei a limpar os instrumentos do templo. Ele falou, vou limpar as cadeiras, vou varrer aqui o chão, me ajuda aqui. Eu comecei a ajudar ele. Gente, meu pai estava me ensinando ali o que era serviço no templo. Ele não me ensinou mandando eu fazer, ele me ensinou me chamando e fazendo junto comigo ali, amém? E aí, gente, eu comecei a fazer isso praticamente todos os finais de semana. Eu ia na igreja limpar a igreja. A igreja já estava limpa, mas eu chegava lá, limpava os instrumentos, limpava a bateria. E aí foi nessa época que meu pai também me ensinou algumas coisas, em mesa de som, né, com sonoplastia, me ensinou a fazer muita gambiarra. Graças a Deus hoje passou essas gambiarras, não tem mais gambiarra, né, Matheus? Me ensinou a fazer muita gambiarra, muita coisa ali. Mas, gente, eu comecei a achar que o evangelho se baseava em servir. Então eu comecei a ir todos os domingos para a igreja, participar do grupo de jovens da igreja, comecei a servir, comecei a tocar bateria, ajudava meus pastores, e eu achava que o evangelho era baseado em servir. Até que um dia, o rapaz que era o meu líder de louvor, chegou comigo e falou, Ícaro, eu estou precisando de um vice-líder de louvor, você quer participar como vice-líder? Amém, eu aceito. E aí eu me tornei vice-líder de louvor naquela época. Então eu comecei a fazer parte de uma liderança ali da igreja, tá? Então eu já fazia parte de uma liderança da igreja, eu tocava, eu participava dos cultos, e eu achava que o evangelho se baseava em servir a igreja. Pergunta, vocês acham que existem pessoas que acham que o evangelho é servir a igreja? Sim, né? Sim. E nesse caso, gente, eu ouvia, eu via, eu fazia e eu acreditava. Eu podia acreditar que eu estava salvo, porque eu estava em todas as programações da igreja. Eu estava com os pastores, eu participava de reunião de liderança. Mas aí, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Em 2016 eu ouvi uma mensagem, está lá no YouTube, depois você pesquisa se você quiser. O nome é O Evangelho para Evangélicos. Quem ministra essa pregação é o pastor Ângelo Basso. Foi aí que eu conheci o Ângelo, em 2015 para 2016, tá? E, gente, foi a primeira vez durante todos esses anos que eu ouvi falar do evangelho bíblico, do evangelho de Jesus. Eu ouvi e acreditei. Amém? E aí, gente, uma questão em mim, nesse tempo, veio à tona. Porque eu descobri que eu estava na igreja, eu participava de liderança de igreja, eu tocava na igreja, eu ajudava meus pastores, mas eu não era salvo. Você já parou para pensar nisso? Que pode ser que você faça tudo dentro da igreja, mas você não seja salvo? Já se perguntou isso alguma vez? Será que eu sou salvo? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você ouviu o evangelho, ou se você não ouviu o evangelho, se você acredita ou não acredita no evangelho, é o que define se você é salvo ou não. E não se você vem para os cultos todos os domingos. Você pode orar todos os dias, você pode adorar todos os dias a Deus, mas se você não ouviu e não acreditou na mensagem do evangelho, você não é salvo. Vocês entendem qual que é o perigo de não saber o que é o evangelho, gente? É perigoso demais. Eu já estava na igreja há anos, eu já sabia fugir do satanismo, eu já tinha tomado posse sobre as minhas bênçãos e as minhas promessas, eu era vice-líder lá da equipe de louvor, eu me vestia como crente, eu falava como crente, eu estava dentro dos cultos. Mas sabe o que eu era? Eu era um completo religioso. E em 2016, com meus 24 anos,
eu entendi que eu não era salvo. Eu era um completo religioso. E quando eu ouvi essa mensagem, eu deixei de ser um religioso e me tornei parte de uma nova família. Me tornei parte de um novo contexto. Eu deixei de ser religioso para ser filho de Deus. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para sermos filhos de Deus, pertencentes à mesma família de Deus, com acesso à casa do Pai. Gente, de verdade, ouçam e acreditem. Amém? Pergunta para o seu irmão aí do lado, vamos lá. Você já ouviu o Evangelho? Você crê no Evangelho? Gente, você já ouviu o Evangelho? E você já creu no Evangelho? Esse é o primeiro alerta que precisamos meditar hoje. Tem gente que está há anos dentro da igreja que acha que é salvo e não é salvo. Porque todas as vezes que a gente vai falar de evangelho, a pessoa fica, não, eu sei. E não sabe. E sabe o que é triste? Porque hoje, como pastor, eu consigo enxergar as ovelhas. E eu consigo olhar e ver quem sabe e quem não sabe. E sabe o que a gente tem feito aqui na igreja, irmãos? A gente ficou 2 meses falando sobre o Evangelho e muitas pessoas nem vieram. Estamos 2 meses aqui, se dedicando a um estudo que é para a sua salvação, e muitos não vieram. Eu quero trazer esse alerta para você hoje, porque se você não sabe o que é Evangelho, se você não ouviu e não acreditou nele, você não é salvo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos traz aqui hoje para nós falarmos de novo do Evangelho. Amém? Você tem uma nova chance de poder ouvir e acreditar. Amém? O que o Evangelho primeiro não é? O Evangelho não é de que está tudo bem com a gente, que eu tenho uma promessa, que Deus vai me abençoar. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é que Deus é amor. Não é isso. O Evangelho não é que Jesus quer ser o nosso amigo. Não é isso. O Evangelho não é obedecer os mandamentos de Jesus. Não é isso. O Evangelho não é vir para a igreja e participar das programações. Não é isso. O Evangelho não é moralismo. Tem gente que acha que porque eu estou melhorando, eu estou seguindo o Evangelho. O Evangelho não é moralismo. Amém? O Evangelho não é procurar ser melhor. O Evangelho não tem a ver com uma proteção de anjos. Gente, proteção de anjos é coisa de Velho Testamento, Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o sangue de Cristo, o nome de Cristo. Nós não podemos orar pedindo proteção de anjos. Orem pedindo a proteção de Deus, de Cristo. Amém? É Jesus o nosso mediador, não é anjos. Amém? O Evangelho não tem a ver com servir a igreja e nem frequentar a igreja. O Evangelho não é praticar boas obras. O Evangelho não é um pensamento positivo. O Evangelho não é amar a Deus. E agora, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, gente? Primeiro ponto, o Evangelho é uma notícia. Amém? E a notícia, ela precisa ser ouvida. Se você não ouve a notícia, você não sabe dela. Amém? Quero contar para vocês aqui rapidinho. Quando eu entrei na Lynx, a empresa que eu trabalho, estava procurando emprego, só que eu não me candidatei para essa empresa. Não me candidatei para ela. E certo dia, uma pessoa veio falar comigo no LinkedIn.
falando, nós temos um processo seletivo aqui para uma vaga que eu acho que você se encaixa. Pessoal, vamos colocar os nossos telefones no mudo? Todo domingo tem acontecido isso, né? Então quando a gente chega aqui na igreja, vamos colocar no mudo, senão atrapalha aqui a mensagem, amém? Amém, irmãos? Bora lá! Então vamos lá. Quando eu entrei na Lynx, quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, a pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn e perguntou se eu estava interessado em fazer um processo para entrar na empresa deles. E eu falei que sim, que eu estava interessado, então eu fiz uma entrevista com o gerente da empresa e fiz uma entrevista, um teste, na verdade. Eu tive que fazer um teste para poder passar, e passei. Só que eu não sabia que eu tinha passado. 2 dias depois que eu fiz esse teste, eu lembro que o meu celular começou a tocar um número estranho, número de São Paulo. E número de São Paulo geralmente é cobrança, então eu não atendia não. Ligou uma vez de manhã, aí ligou umas 2 vezes de manhã, não atendi. Aí de tarde ligou de novo, umas 2 vezes eu não atendi, aí eu vi que o número era igual. Falei, geralmente as cobranças ficam mudando, eles são espertos, eles não deixam o mesmo número, eles ficam mudando. Eu falei, essa ligação aqui está diferente. Na terceira vez que tentaram me ligar, eu atendi. E quando eu atendi, gente, a moça do RH assim falou assim, boa tarde, cara, tudo bom? Estava tentando falar com você, eu tenho boas notícias. Você foi selecionado para a vaga. E, gente, escutem o que eu vou dizer agora. A pessoa tentou me ligar 4 vezes no dia e eu não atendi, porque eu presumi que eu sabia o que era. Eu presumi que naquele momento, aquela pessoa que estava me ligando era cobrança, era telemarketing, querendo oferecer cartão. Se eu te pergunto, se eu não tivesse atendido a ligação, vocês acham que eu ia entrar na empresa? Não. Provavelmente a empresa ia falar, ele não atende, vamos dar a vaga para outro. Se já não atende para a gente dar boa notícia, como é que vai ser durante o trabalho dele? Será que ele vai trabalhar mesmo ou vai ficar sem atender a gente? Vocês percebem? Então, o primeiro ponto, a pessoa me ligou e falou, tenho boas notícias. Então eu ouvi a notícia. Agora, o segundo ponto é, se eu não acreditar nessa boa notícia, se eu não acreditar que eu fui selecionado para essa vaga, vocês acham que eu teria entrado? Se eu não tivesse acreditado? Eu tive que acreditar nessa notícia. Eu tive que acreditar que aquela pessoa que estava me ligando era da empresa Lynx e que a partir daquele momento eu iria entrar nessa empresa. E eu acreditei. Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu trabalhava em outro lugar, eu tive que pedir demissão. Depois eu tive que fazer exame admissional para poder entrar nessa empresa. Eu tive que enviar meus documentos para eles. Ou seja, eu apenas não acreditei, mas eu tive que me mover. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Eu tive que me mover a entrar dentro dessa empresa. E não é a mesma coisa sobre o Evangelho. Quando a gente ouve o Evangelho e a gente acredita, a gente tem que começar a se mover. Não adianta eu falar que eu acredito que eu sou filho de Deus se eu não me movo como filho de Deus. Não adianta eu ouvir que Jesus morreu por mim e perdoa os meus pecados se eu não me movo como se Jesus tivesse perdoado meus pecados. A gente falou disso agora de manhã aqui no Lab. Vocês já viram pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, mas se sentem culpadas até hoje? Vocês conhecem pessoas assim? O que acontece? Ela ouviu, mas não acreditou. E quando a gente acredita, a gente se move aquilo. Aconteceu recentemente com a irmã Simone. Lá no Facebook, uma amiga lá do 1970, né, mãe? Não, quando você nasceu, né? Não tenta ficar mais velha não, vamos deixar um pouco mais novinha, né? Uma pessoa que ela não via desde a década de 70, foi falar com ela no Facebook. Foi Facebook? Foi, né? No Messenger lá do Facebook, né? Pergunta, se ela não tivesse acreditado nessa proposta, vocês acham que ela estaria indo agora para os Estados Unidos? Não. Ela quase não acreditou, ia perder essa oportunidade. E aí sabe o que acontece com as pessoas? Elas escutam o Evangelho, mas não acreditam. E acreditar não é, eu sei. Acreditar é se mover, gente.
Acreditar é se mover. Não tem a ver com, eu acredito. Se você acredita, então se mova. Amém? Eu creio que Deus está falando conosco hoje, irmãos. Segundo ponto, o Evangelho deve ser acreditado. Você precisa ouvir o Evangelho, e para você ouvir, você precisa ouvir de fato, e não a falar que você sabe, e você precisa acreditar no Evangelho, gente, e se mover a partir disso. Se eu ouço e digo que acredito, mas não me movo a essa verdade, eu perco essa verdade. Voltando, se ela escuta, se a irmã Simone escuta a notícia que ela conseguiu uma vaga de emprego nos Estados Unidos, mas se ela não se move, se ela não compra a passagem aérea, se ela não está lá no aeroporto lá para embarcar, ela perde essa verdade. E é o que acontece com pessoas que ouvem o Evangelho, dizem que acreditam, mas não se movem como filhos, não se movem como discípulos de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Não adianta a gente ouvir e falar, a gente precisa se mover, gente, como filho de Deus, como discípulo de Jesus. Gente, vamos estabelecer essa base sobre o Evangelho hoje. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Vou repetir: o Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Amém? Quem tem rede social aqui? Todos que têm rede social agora, eu quero que você pegue seu celular. Bora, todo mundo. Agora é uma dinâmica aqui. O único momento que a gente pode mexer no celular é agora. Pegue seu celular, tire uma foto do que você quiser aqui no templo, poste lá no seu Instagram com a frase: o Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Faça isso. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Se puder, marquem a igreja, @igreja soberano, que aí eu sei quem que fez e quem não fez. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. O Jeff não tem Insta. Ele está aí olhando para mim, né, Jeff? Tem que fazer o teu Insta. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Gente, isso é uma base muito poderosa. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Estou recebendo aqui as notificações já estou. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser ouvida e acreditada. Amém, irmãos? Então, gente, agora eu quero convidar você a ouvir e acreditar. Vai falar um pouco sobre o Evangelho. Não tem como a gente falar de todos os aspectos do Evangelho. Nós gastamos praticamente 10 domingos no Lab para a gente poder falar do Evangelho completo de uma forma mais abrangente. Mas aqui eu vou trazer alguns pontos para vocês meditarem, né? Depois eu posso trazer esse script que eu fiz aqui lá para o grupo do WhatsApp para vocês meditarem melhor, tá? Mas, primeiro ponto sobre o Evangelho completo, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Eu não vou me estender muito hoje, tá, gente? 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim:
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, o primeiro ponto do Evangelho que a gente vai entender hoje é que você não aceitou Jesus. Você recebeu a Jesus. E quando a gente recebe é porque alguém deu algo para a gente. Então nunca mais diga que você aceitou Jesus, fala que você recebeu. Porque Jesus, Deus, nos deu amor primeiro. Isso, gente, é um ponto importantíssimo na nossa vida. Não tem a ver com o que a gente faz para Deus. O Evangelho não tem a ver com o que a gente, como homem, faz para Deus. Mas o Evangelho tem a ver com o que Deus faz para o homem. Amém? É tudo sobre Deus. Não tem nada a ver com a gente. A gente só precisa ouvir e crer. Amém? Então vamos lá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João 3,16. Esse é o mais conhecido de todos, mas é um ponto extremamente importante, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez um sacrifício de entregar seu Filho por amor a nós. Mais uma vez, não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Deus faz. Amém? Outro ponto, Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Esmagar quem? Jesus. E fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com o que Ele fez com a gente. Vocês estão percebendo isso? Não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o que Deus fez. E aqui Jesus, tá? Deus, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, a morte de Jesus na cruz e o seu sangue derramado foi suficiente para pagar por todos os pecados da humanidade. Glória a Deus, irmãos, amém? Glória a Deus, irmãos. E não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o que Ele fez. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte. Quem foi entregue à morte? Jesus. Por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo nos trouxe justificação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que através da ressurreição de Cristo, quando cremos em Cristo, nós somos justificados. É tornar algo injusto, injusto. Isso não tem a ver com o que a gente fez, mas tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Tem a ver com a ressurreição de Cristo. Amém? Agora vamos lá para Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação
que traz vida a todos os homens. Então essa justificação traz vida para nós. Não tem a ver com o que fazemos, mas tem a ver com o que Ele fez conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Gente, aqui a gente não entende. E aqui eu quero trazer um ponto para você ouvir e acreditar. Alguém já foi em algum orfanato aqui? Muitas crianças sem pais. Amém? Se um pai e uma mãe, se um casal for adotar uma criança, e a criança é adotada pelo casal, se ela não acreditar que ela foi adotada, que ela foi acolhida, que ela foi abrigada, vocês acham que essa criança vai crescer como? Ela vai continuar sendo órfã, porque ela não se entregou como filho. E eu conheço casos de pessoas que não entenderam que foram adotadas, que foram acolhidas. E é o que mais acontece no meio cristão. A Bíblia diz que nós fomos adotados como filhos. E ser adotado significa que você vai morar na mesma casa. Vocês percebem? Que você vai comer na mesma mesa. Que você vai estar sob tutoria desses responsáveis. A pergunta que eu quero fazer hoje é: você é um filho de Deus? E a gente tem uma cultura aqui no Brasil, que uma criança adotada é como se fosse um bastardo, e não é. Não é. A adoção deveria fazer parte da nossa cultura, porque nós fomos adotados. Esse DNA tem que começar a entrar nas nossas veias, porque eu preciso ser adotado. Por que uma criança aqui na vida terrena não pode ser adotada? Surgiu uma pesquisa aqui no Brasil, pegaram o número de órfãos que existe no Brasil, em todos os estados, pegaram esse número de órfãos e pegaram o número de igrejas que existem no Brasil. Sabe o que descobriram? Que se pelo menos um casal de uma igreja adotar uma criança, nós acabamos com os orfanatos. Eu vou repetir. Essa pesquisa mostrou que se um casal de cada igreja que nós temos aqui no Brasil adotar uma criança, nós acabamos com os orfanatos aqui no Brasil. E sabe qual é o problema? Nós não nos vemos como adotados de Deus. Nós rejeitamos a adoção, e eu não sei porquê. Isso é uma cultura brasileira. A gente rejeita a adoção, a gente não quer ser adotado. Só que aqui, essa identidade de filho que a gente tem é de uma adoção. E quando nós somos adotados, nós precisamos morar na mesma casa, comer da mesma comida, sentar na mesma mesa, estar sob tutoria de um responsável. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para nós é que venham até a minha casa, sentam na minha mesa e comam comigo, tenham um relacionamento comigo, estejam sob a minha tutoria. Por isso o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Estejam sob a minha tutoria. Gente, de verdade, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas em relação
a adoção. Nós precisamos ter um desejo de ser adotados por Deus. E quando nós desejamos ser adotados por Deus, Deus está de braços abertos para nós chamarmos Ele de Pai. Amém? Não adianta só ouvir, tem que acreditar. Não adianta só falar que acredita, você tem que se mover a isso, irmão. Você tem que se mover a essa realidade, a essa verdade que você é filho de Deus. E é adotado, mas é adotado mesmo. Amém? Ouça e acredite, se mova. E mais uma vez, não é algo que nós fazemos, é Ele que nos adotou, é tudo sobre Ele. Outro ponto, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus transforma a nossa vida, nos dando um coração de carne. Não é sobre você, é sobre o que Ele está fazendo em você. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, e que foi dado por Deus. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que Deus está nos dando. Não é sobre nós, é sobre Deus. O Evangelho é o que Deus fez por nós, é o que Jesus fez por nós, é o que o Espírito Santo fez por nós, e não o que eu vou fazer para Deus. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, versículo 8, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu que vou me arrepender por si só, é porque o Espírito me convence do pecado, e aí eu me arrependo. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Espírito me convencendo desse pecado. Amém? Ouça e acredite. Ouça e acredite. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Esse fruto é de quem? Do Espírito. 23. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Sabe o que acontece quem tem o Espírito Santo? Ele começa a dar fruto do Espírito. Não tem a ver com o que eu estou dando fruto, mas tem a ver com o que o Espírito está dando fruto na minha vida. O fruto é do Espírito e não meu.
Mais uma vez, não tem a ver com o que eu faço para Deus, mas tem a ver com o que Deus faz por nós. O Evangelho é sobre Deus e não sobre nós. Amém? Mateus 3, 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí aqui vem o que é que nós precisamos fazer. Até então é algo que Deus faz por nós, mas então aqui o nosso passo é se arrepender. O que eu preciso fazer para me integrar ao Evangelho? Você precisa ouvir, crer, se mover sobre essa crença e se arrepender. Não só no dia que você se converte, mas todos os dias. E por último, para a gente encerrar esse resumão, aqui foi um resumão, viu, gente? É um resumão mesmo do Evangelho, assim. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A vida do cristão é olhar para Cristo, e à medida que olhamos para Cristo, somos transformados de glória em glória, por Deus, que é o Espírito. Se tem algo que a gente pode falar do Evangelho é que não tem a ver com uma obra que nós fazemos para Deus, mas tem a ver com uma obra que Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz em nossas vidas. Não foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, continua acontecendo todos os dias, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo, e Ele nos batiza com o Espírito Santo, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que restaura. Não tem a ver conosco, é tudo sobre Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Deus faz. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você ouviu, amém? Você consegue acreditar em tudo isso? Se você ouviu e acreditou, e entrou nessa jornada, né, se mova em direção a tudo isso. E sabe o que é se mover? É você entender que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e que você tem um conselheiro. Então ouça o que o Espírito diz a você. Se mover é você ouvir que você foi adotado por Deus e agora você é filho de Deus. Se mova como um filho de Deus. Se mover é entender que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ouça o que o Espírito Santo diz. Se mover é crer na morte de cruz lá de Cristo e entender que a morte dele foi suficiente para perdoar os seus pecados. Você não precisa mais ter essa culpa sobre você. A culpa é removida. A culpa é removida. Precisamos entender isso, gente. Se mover a isso, acreditar nisso. Precisamos acreditar nessa verdade. Isso é uma verdade, isso é uma notícia. Isso não é fábula. Isso é uma notícia, isso é uma verdade. E essa verdade precisa entrar dentro de nós. Porque quando ela entra dentro de nós, ela nos liberta. Ela nos cura. Ela nos transforma. Quando essa verdade, ela se enraiza dentro de você, quando você ouve e acredita nessa mensagem, já não faz mais sentido nem você viver mais nessa terra.
porque você quer estar do lado do seu Pai, porque você não quer mais estar no meio pecaminoso. Glória a Deus. Você que ouviu e acreditou nessa mensagem, Jesus faz um convite para você. Um convite para você. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Jesus está dizendo aqui: vão pelo mundo todo, para outras pessoas ouvirem e acreditarem através de você. Um dia você ouve e acredita, no outro dia é você que fala com seus próprios lábios, e outra pessoa ouve e acredita. Essa base, ela precisa estar dentro de nós. Se eu ouvi e acreditei, eu preciso me mover para outras pessoas ouvirem e acreditarem. E aqui eu quero fazer um convite para você. Estude o Evangelho, medite o Evangelho. Tudo isso que eu falei para vocês não é sobre nós, é sobre Deus. E nós temos pregado aqui constantemente sobre o Evangelho. Você é capaz de falar para alguém sobre o Evangelho. Quando aqui é preguem, não é para você vir aqui no púlpito pregar. Não é isso que está dizendo. Algumas pessoas foram chamadas para vir no púlpito pregar, mas outras não. O fato é que nós precisamos, esse pregar aqui tem a ver com falar, com anunciar. E de repente você pode anunciar para sua mãe. De repente você pode anunciar para o seu primo. De repente você pode anunciar para o seu amigo de trabalho. De repente você pode anunciar para qualquer pessoa que você vê na rua. Sabe por que a gente não anuncia? Por que o evangelismo está tão pouco aqui, na igreja brasileira como um todo? É porque muitas pessoas ouviram, mas não acreditaram. Porque quando você ouve e você acredita, você se move. E hoje eu quero fazer um convite para a nossa igreja. Vamos começar a nos mover. Se ouvimos e acreditamos naquilo que professamos aqui, precisamos também falar para outras pessoas, para elas ouvirem e acreditarem. Porque se não for nós, quem é que vai pregar? Quem é que vai anunciar? Quem que vai anunciar para sua mãe se não for você? Quem que vai anunciar para o seu primo se não for você? Quem que vai anunciar para o seu colega de trabalho se não for você? Gente, que essa verdade tome conta dos nossos corações. Possamos nos mover a esse propósito de ouvir e acreditar. Alguns aqui ouçam e acreditem. Outros já ouviu, já acreditou? Agora vai falar para outras pessoas o que você ouviu, o que você acreditou. Pai, queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. A tua obra, a tua misericórdia, o teu amor por nós, a tua bondade por nós. Que possamos reconhecer tudo que o Senhor faz por nós, porque não tem a ver com o que fazemos, mas tem a ver com o que o Senhor faz por nós. Que essa gratidão possa tomar conta dos nossos corações, que essa gratidão possa nos mover a outros lugares, que essa gratidão possa nos dar ousadia para pregarmos a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha bondade de nós. Te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Santificamos o teu nome, Pai. Santificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.